Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. Amigos, muito boa noite. É segunda-feira. É dia do programa Lagoa Debate, o nosso tradicional encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Dia 13 de outubro, ocorreu o desaparecimento de um casal em Barracão e que teve repercussão em todo o estado. Carro foi encontrado sobre a ponte do Rio Pelotas. Havia manchas de sangue no carro e no parapeito da ponte. Havia um par de chinelos. Pelas evidências claras, nítidas, feminicídio seguido de suicídio. Havia um porrete, usando assim uma expressão mais popular, que teria sido utilizado para agredir a mulher até a morte. Pelo menos foi o que a gente recolheu junto às autoridades policiais. O autor do crime jogou o corpo da mulher ao rio e depois teria se jogado também ao rio. Essa era a linha 1 da investigação policial. E por aí se passou a trabalhar. Como o autor do crime havia deixado os documentos pessoais no carro, logo foram localizados seus familiares. Policiais estiveram também na residência do casal e encontraram manchas de sangue espalhadas pela casa. Conclusão inicial foi de que o crime, ou seja, a morte da mulher teria ocorrido ainda na casa e depois o corpo levado para ser jogado ao rio. O crime foi no sábado, dia 13 de outubro, no início da noite. Passados 2 dias, ou seja, na segunda-feira, dia 5, o corpo da mulher, de nome Liane Lopes Marques, já foi encontrado boiando no Rio Pelotas. A busca passou a ser pelo corpo do jovem de nome Patrick Vans Zotti. Bombeiros de Lagoa Vermelha deram início a um intenso trabalho. Vieram mergulhadores de Passo Fundo e de Porto Alegre. Bombeiros de Santa Catarina, bombeiros voluntários, moradores próximos ao local do crime, enfim, lá nas imediações do Rio Pelotas, todos passaram a trabalhar de uma forma conjunta no sentido de localizar o corpo do Patrick Vans Zotti. Inclusive, veio um bombeiro de Santa Catarina, o Fumagalli, e seu cão Hunter. Ambos atuaram na localização de cadáveres em Brumadinho, estado de Minas Gerais, quando daquele rompimento da barragem da Vale. Aliás, localizaram naquele trabalho 64 corpos. Ganharam destaque, notoriedade nacional.
Aqui em Barracão, foram cerca de 15 dias de buscas intensas pelo corpo do Patrick e que não lograram êxito. Foi feita uma verdadeira varredura em grande área do rio. Os trabalhos de buscas foram encerrados sem que o corpo fosse localizado, fosse encontrado. Suspeitou-se até mesmo de que o autor do crime, do feminicídio, pudesse estar vivo. Passou a ser a linha 2 das investigações policiais. Até que, de repente, o corpo do Patrick Zotti veio à flor d'água. Um caminhoneiro, passando pela ponte, avistou um corpo boiando. Era o de Patrick. E já se passavam aí mais de 15 dias desde o desaparecimento. Convidamos para participarem aqui do programa Lagoa Debate da noite desta segunda-feira o tenente Alex Moreira, que é o comandante do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, e o sargento Adenilson Esponga, para nos contar como foi todo o trabalho desenvolvido pelos bombeiros. Enfim, de todos aqueles que estiveram envolvidos nas buscas, especialmente do corpo do Patrick, em que houve uma demora maior até que acontecesse a localização. Delegado de polícia, José Marcos Falcão de Melo, fez questão de enaltecer, de destacar, de elogiar o empenho dos bombeiros que passaram amplo relatório à Polícia Civil sobre tudo que foi feito passo a passo. Tenente Alex, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no programa Lagoa Debate. Boa noite, Ademar. Boa noite, telespectadores. Meu caro Adenilson, muito boa noite. Também obrigado pela presença aqui em nosso programa. Boa noite, Ademar. Boa noite, amigos telespectadores. Sempre é uma alegria retornarmos a essa gloriosa instituição da nossa cidade. Tenente Alex, foi um longo trabalho, foram vários dias de intensas buscas, se fez tudo o que foi possível e, no entanto, especialmente com relação ao corpo do Patrick, não se logrou êxito. Depois de encerradas as buscas, é que seu corpo veio à tona no rio e acabou sendo identificado. Com relação à mulher, no caso a Liane, chamou a atenção o fato de que logo depois do desaparecimento, 2 dias, já estava boiando. Isso, ela com certeza foi jogada já sem vida lá de cima da ponte, né? Por isso ela não afundou, ela não aspirou a água e não encheu os pulmões. Por isso que ela não afundou, ela só boiou e desceu correnteza abaixo. Diferente dele, que se afogou, encheu os pulmões d'água e afundou. Quando uma pessoa é jogada já morta num rio, ela acaba não aspirando a água. Isso, que já encerrou, né? Já está sem batimento, sem respiração, já está morta, né? Não aspira e somente boia. E o que acontece diferente dele, que aconteceu, né? O que a gente pôde notar, e até foi uma curiosidade, até hoje a gente se pergunta como é que ele permaneceu por esse tempo todo submerso embaixo d'água sem aparecer. Nós costumamos ficar em nossas buscas até por 8 dias no máximo. No máximo 8 dias. No máximo 8 dias, permanecer fazendo buscas de afogado. Que um corpo em estado normal, condições normais, aí, temperatura da água, N condições correnteza, ele teria que boiar em 72 horas, né? E ele veio boiar no máximo em 72 dias. Horas. Isso. Por isso que a gente acredita que ele provavelmente, quase que não dá para afirmar 100%, ele estava preso em alguma coisa. Estava preso em algum galho, alguma pedra, que depois ele deslizou com o passar do dia e veio à tona. A gente acredita certamente nisso. E o corpo da mulher, da Liane, em Sargento Adenilson, foi encontrado ali nas imediações da ponte? Não chegou a se distanciar muito? Não, ela distanciou uma boa quantidade, aproximadamente 2.800 metros.
Então, Assim, quase 3 quilômetros. e tinha um fator dela também que é considerável, né, a situação que ela estava com uma jaqueta nylon, né, então a própria jaqueta fez um efeito, né, como se fosse um paraquedas ou algo do gênero, uma bolsão de ar, né. Então isso também ajudou para ela não ter afundado muito. Provavelmente ela desceu alguns metros com a queda e foi meio que flutuando de superfície. E como o rio lá ele tem uma linha reta descendente, mais ou menos de 1 quilômetro, depois ele margeia para a direita, faz um sentido direito, né? Ela seguiu mais ou menos o fluxo da água, a água por si só vai jogando para as margens e deixou ela na margem aproximadamente 2.800 metros do local da queda. Sim, né? cerca de 3 quilômetros. Deslocou bastante. Então, ali né? da ponte. Da ponte. Estava boiando junto à margem. Junto à margem, junto à margem. Bom, daí se imaginou que logo se encontraria o corpo do Patrick, né? Imaginamos nós com as equipes, logo que recebemos o chamado ali no sábado à noite, chegou o aviso para nós, né, desse fato. Aí, no domingo pela manhã cedo já deslocamos com a equipe de Lagoa para iniciar as buscas. Aí chegando lá... Já começaram as buscas no domingo. No domingo mesmo, vamos fazer o levantamento do local, ver se havia testemunhas, alguém que tenha pelo menos percebido que realmente eles se jogaram na ponte, né? Exato. Encontramos um pescador ali que disse ter ouvido, um pescador local que estava pescando embaixo da ponte ali, disse que ter ouvido o barulho de uma queda na água, não sabia se era um corpo ou uma pedra, e uma segunda queda seguida de 2 gritos de socorro, socorro, socorro. Então naquele local nós já, a extensão grande da água, a profundidade, naquele momento mesmo no domingo já acionamos a equipe de busca por mergulho de Passo Fundo, que já no domingo já iniciou as buscas por mergulho. Agora é uma situação estranha, não é mesmo, Tenente Alex? Ele se jogou ao rio e só poderia ser ele ter gritado socorro, porque ela foi jogada já morta. Com certeza. Pelas evidências que foram levantadas ali desse crime. Na queda, de repente houve algum arrependimento de ter se jogado, né? Houve se machucou no cair da água pela altura, de algum ferimento. Ele afundou e depois emergiu e pediu socorro. Um arrependimento ali no momento dele que pediu socorro. Mas a gente, desde daquele dia do domingo, a gente acreditava que ele estava ali, por esse relato desse pescador, né? E tanto é que, com o passar do dia, a gente começa a acreditar em outras hipóteses, vamos falar, de repente não está, de repente está, né? Exatamente. Tanto é que o comando sempre acreditou que estava, que de 8 dias estendeu até 11 dias para a gente permanecer nas buscas, né? Foi além do normal. Além do normal, bem além do normal. Daí, de 11 dias... teria que ter aparecido, daí se não apareceu, estaria preso em algum galho muito forte embaixo, né? Ou numa caverna, fendas, que tem muita pedra ali, segundo o pessoal local, tem muitos buracos deixados na pedra, poderia ter se alocado ali, que dificultasse ele ter boiado. E outro fator importante é que em torno de 6%, uma estatística aí, vamos dizer, mundial, de corpos que não são encontrados, né? Que fica para sempre sumidos, daí tem vários fatores. Tem essas situações em que os corpos não são localizados. Não são localizados. Ou um ferimento, de repente, no corpo, pode ter alguma espécie de peixe que venha comer o corpo, vamos dizer assim, né? Ou um ferimento que o corpo boia para a formação dos gases vamos dizer, no intestino. Sim. Vem à tona, boia. Se um ferimento rompeu aqui a parte da barriga, rompeu a pele, aquele gás vai sair e o corpo não vai boiar, vai ficar embaixo. Ou preso numa pedra, vamos dizer, alguma coisa muito forte, um galho muito forte, também pode ser. Então, em torno de 6% costuma não ser achado e ficar sempre um mistério no ar que não é encontrado e sem solução. Vamos dizer assim, por sorte, para a família dar uma resolução, né, ter um alívio da família, Exato. O corpo veio à tona e apareceu para dar um desfecho, senão ficaria sempre esse mistério no ar aí, sem solução, sem saber o que aconteceu, né. Eu que sou leigo no assunto, imaginei assim num primeiro momento que mais dias, menos dias, viria à tona, viria à flor da água o corpo. Porque a partir de um determinado momento, era o raciocínio que eu fazia, e é um raciocínio de uma pessoa completamente leiga. Mesmo que estivesse preso o corpo lá no fundo do rio,
a carne vai se decompondo, se desintegrando e de repente acaba se soltando de onde estivesse preso o corpo e vindo a flor d'água. Eu fazia essa leitura mais ou menos assim, Sargento Adenilson. Mas está correto, esse é o procedimento natural, né? O nosso organismo, com a decomposição dos gases, da putrefação, forma como se fosse um balão de gases, né? E aí mesmo que ele esteja enroscado ou preso, ele faz esse efeito e sobe à superfície. Esse seria o procedimento normal. Então a gente trabalha com 72 horas, com 5 dias no exagero. Se é uma pessoa bem magra, se é uma pessoa que não se alimentou nas últimas horas, pode também, porque demora um pouquinho mais a putrefação, né? 5 dias, a água muito fria, né, nesse sentido. Agora, nesse caso, foi muito acima, né? Então isso causou estranheza. E como tinha toda essa questão, gerou dúvida, algumas questões, pairou no ar, né? Mas, como diz o tenente, que bom que no final se resolve, né? Melhor tu ter do que ficar a dúvida até o final, né? Mas esse é o procedimento de Marte, está corretíssimo, né? O nosso corpo se transforma num balão natural, né? Com os gases, e ele sobe, inclusive em algumas situações, sobe até com velocidade, né? Do corpo emergir totalmente fora da água e depois ele ficar na superfície, justamente por esse balão, por esse bolsão de ar feito pela putrefação. Claro que em condições onde tem rompimento de toda a pelve, todo, né, o abdômen e tal, pode, tu não acaba não armazenando, sai o gás e não armazena. E como os ossos por si só são pesados, então eles ficam ao fundo da água e acabam não emergindo. Se tiver peixe, que nem aí no Rio Pelotas se fala que tem bastante palometa, que pode também comendo, se tiver sangue, né? Daqui a pouco tem todas essas situações que devem ser consideradas, né? Mas... tem os peixes que são carnívoros, né? E acabam daí devorando o corpo da pessoa. Eu, num determinado momento, é coisa até interessante, eu fiquei raciocinando, digo, mas ele deve estar vivo, porque os chinelos estavam bem arrumadinhos, bem um ao lado do outro, né? A pessoa, num momento daquele em que acabou de assassinar a companheira, a mulher, a esposa, e depois querer se jogar, ele deixou o chinelo bem arrumadinho. Eu achei bem estranho aquilo ali, fiquei intrigado. Digo, mas esse vivente deve estar vivo. Pareceu bem estranho, mas é que tem N possibilidades, né? Pode ter alguém primeiro a chegar ali em cima da ponte e ver aquele chinelo, vamos ver, espalhado, e juntou, deixou juntinho, depois não lembrava, né? Sim. Ou ele mesmo tirou o chinelo, foi se jogar, deixou juntinho e não se jogou naquele primeiro momento, né? Ninguém sabe realmente o que ocorreu ali, né? Por são mil hipóteses que vem à cabeça da gente, né? O carro estava todo sujo de sangue. Estava sujo de sangue o porta-mala, né? E no beiral da ponte, bem no meio, havia manchas de sangue também. Manchas de sangue bastante. O porrete estava ali no carro ou foi encontrado na casa? Não sei, essa informação essa não é mais tivemos, a informação do mas delegado. da Polícia Civil, Exatamente, não chegaram a ver. Não chegamos. Ele teria se utilizado de um pedaço de madeira, assim, né, para praticar o crime. Foi até informação transmitida pelo delegado Falcão. E daí a conclusão a que se chegou que o crime teria ocorrido na casa e ele veio até a ponte para jogar o corpo e depois também acabou se jogando. Nos relate assim, Tenente Alex e Sargento Adenilson, todo o trabalho que foi feito, assim, foi feito esse trabalho numa grande área do rio, não é mesmo? Isso, que nem eu te falei, ali nós, no domingo, já fomos para lá, saber mais ou menos ali onde tinha a marca do sangue, era o local possível da queda, né, que nem já tinha ouvimos o pescador ali, e ali, como a gente costuma fazer nas ocorrências, traçamos um perímetro ali para as buscas, 30, 40 metros, né, faz um círculo ali e começa a fazer as buscas primeiro de garateia, no caso se fosse a profundidade menor, como era muito fundo ali, deu profundidade de 57 metros, né? Nós vimos que necessitava da equipe de mergulho, que veio e daí começamos... Os bombeiros de Lagoa Vermelha estavam utilizando garateia. No começo dessas ocorrências de praxe a gente ia para o local com as garateias e faz a busca, vamos dizer assim, de arrastando a garateia no fundo do rio ou lago quando dá o afogamento. Daí, como vimos que não tinha ali como fazer por causa da profundidade, foi chamado a equipe de mergulho de Passo Fundo, que começaram o mergulho já no domingo
Já começaram no domingo. Isso, e na segunda chamamos a equipe de mergulho que é do estado, que atende todo o estado, a equipe do SEBS, do Centro Especial de Busca e Salvamento de Porto Alegre, que veio também em ajuda para o local. Realizaram mergulho no domingo, na segunda e na terça. Nesses dias daí foi descartada a possibilidade do mergulho por ser muito difícil e a área muito grande, permanecendo o comando e de outras ocorrências já da experiência, para que a gente permanecesse na busca de superfície com embarcações. Daí tinha a nossa embarcação de Passo Fundo, de Porto Alegre, e mais os pescadores locais, que permanecemos por 11 dias. Os locais ali, os pescadores, bombeiro voluntário, ainda iam permanecer mais uns dias. Os pescadores também, com aviso ali, né? Os bombeiros voluntários era ali do Barracão. Do Barracão. Tem uma equipe de bombeiro voluntário ali também que auxiliou desde o começo, né? E nessas buscas de superfície a gente permaneceu por 11 dias. Além, o comando entendeu que com todas as evidências que o corpo estaria naquele local ali, entendeu em permanecer por 11 dias. Além do que é de prática, né? A gente fala, né? Com relação, Tenente Alex, aos mergulhadores, tanto de Passo Fundo como de Porto Alegre, eles contavam com equipamentos, assim, logicamente que sim, para o mergulho, mas eles têm um determinado tempo para ficar no fundo do rio. Pela profundidade ali, tudo, e pelo tempo que leva. E era pouco tempo, né? Pouco tempo. O tempo que leva mergulhando, tem que parar um pouco e seguir mergulhando. Conseguiria ficar de 3 a 4 minutos embaixo. No máximo de 3 a 4 minutos. Isso. E tem todo o problema da embolia. Então fizeram os mergulhos ali mais no local mesmo, naquele pilar, e depois resolveram porque conforme a correnteza, a gente não sabia se o corpo tinha parado ali, preso em alguma coisa, ou teria sido arrastado por mais 100, 200 metros abaixo, entendeu? E daí fica muito difícil, porque um rio muito extenso, a correnteza embaixo muito forte também, poderia ter levado bem, daí é muito difícil realizar o mergulho em toda aquela área ali para fazer. Daí chega a 57 metros, tu não tem visão nenhuma, é só no tato, fica muito difícil realizar a busca por mergulho. Os bombeiros de Passo Fundo ficaram 2 dias, depois vieram os de Porto Alegre, mais 2 dias, é isso? E os Passo Fundo ficaram domingo e segunda, e depois retornaram quarta e quinta. Né? Retornaram eles fizeram volta Passo Fundo também, eles cumprem escala ordinária lá, e retornaram na quarta e quinta também, apoiando esses mergulhos. Essa descompressão, né, ela é bem complicada nessa profundidade, né? Então o profissional ele tem que descer, fica um pouquinho, tem que subir 10 metros, ficar um tempo, justamente não ter uma embolia, não ter um problema muito sério de saúde, né? Então acaba sendo inviável e improdutivo o mergulho, né, nessa profundidade e nessa extensão toda de água, né? Eles fizeram o que foi possível mais próximo à margem, aí próximo onde ele caiu, onde se acredita que ele caiu pelo sangue dela, mas também não se sabe se ele pulou aí ou se ele foi mais para frente, mais para trás, né, onde estava o chinelo. Então aí eles se concentraram buscas, aí não tiveram êxito, eles acharam por bem, né, toda a tratativa com o comando e conforme os protocolos de mergulho mesmo, porque tu tá tendo uma exposição muito grande nessa profundidade para tu não ter uma certeza se realmente está aí ou se não está, né? Acabaram suspendendo o mergulho e auxiliando nas buscas de superfície também. Outra dificuldade que encontraram, a água muito turva, é isso? Os nossos rios por si só, né, a gente tem até aquela ideia que tu enxerga embaixo da água, mas tudo tem uma visibilidade quase zero, né, 1 metro, 1,5 metros no máximo, né, e a água turva lá na profundidade era só no tato mesmo, né, então a busca era pelo tato. Sim. Então, é bem difícil, né, bem difícil de tu localizar numa extensão grande de área como aquela, que acredita que na ponta deve ter uns 800 mil metros de largura, né, então extensão muito grande. Então nesse sentido, mas só pelo tato. E pelas fotos que a gente pôde ver, eu imaginei que faça aí uma prolongada estiagem e não tivesse uma profundidade tão grande, me pareceu o rio, assim, como é que eu poderia dizer assim, bem abaixo do normal. A profundidade do rio ali, os locais disseram que está bem abaixo do nível normal, está com 57 metros, então o normal é cerca de 80, 90 metros de profundidade ali. Os bombeiros, antigamente, quando estavam construindo, os bombeiros de Lagoa fizeram treinamento ali de descida de rapel, resgate, salvamento em altura, deu 90 metros, um cabo que eles tinham, então davam 110 metros bem no meio do leito do rio ali, então é bem profundo.
É logo que a ponte foi construída ali, a água é quase na altura da ponte, dá um medo enorme para quem passasse, para quem transitasse ali na ponte. Eu me lembro lá atrás, passei por lá e, nossa, era lá quase na altura da ponte a água, né? E agora já faz alguns anos que a gente não passa lá. Depois veio o Fumagalli, lá de Santa Catarina, com o cão Hunter. Como é que ele faz o trabalho com o cão? De pronto lá os colegas bombeiros militares de Santa Catarina colocaram à disposição a equipe deles, né, a equipe de mergulho, e depois com o cão junto na busca ali. O cão é pelo olfato, né? O cão na água tem uma profundidade que ele consegue sentir o cheiro de coisa podre, carne podre, né? Ou enterrado na lama, que nem aconteceu em Brumadinho. O cachorro foi largado no rio? O cachorro foi embarcado. Foi embarcado. Embarcado no rio. Mas como eu acho que nem eles também imaginavam que a profundidade era tanta, né? Viram que o cachorro não tinha muita ali o que fazer por causa da profundidade, 57 metros, né? O cachorro é 6 metros de profundidade no líquido, né? Para sentir o cheiro. Então, e isso que é apuradíssimo o faro do cachorro. Muito treinado, um dos melhores cães do Brasil, né? E bastante experiente, mas pela quantidade de água, tanto é que eles ganhou ficaram... projeção nacional lá em Brumadinho. Tanto é que eles ficaram só 2 dias, e também daí nós agradecemos o trabalho deles, né? E eles também disseram que não tinha muito o que fazer, e tinha outra operação para o cachorro participar também nos corpos desaparecidos lá para Santa Catarina. Daí eles tinham outro trabalho para o cão, e ali viram que o cão não teria tanta resposta assim naquele ambiente de tanta água, tanta profundidade. Os bombeiros foram chamados quando da localização do corpo do Patrick? Nós fomos chamados? Sim. Foram quem recolheram o corpo? Não, quem recolheu foi o pessoal de lá mesmo, o pescador local e os voluntários lá que recolheram, o motorista que passou lá avisou, e daí eles desceram lá e já estava na margem o corpo já, daí eles foram lá e recolheram. Estava na margem próximo à ponte, não é mesmo, Sargento Adenilson? Pelo que a gente entendeu da ocorrência, não tivemos a informação oficial, não sei se o comando tem, foi próximo à ponte, mas no lado contrário onde foi encontrado a menina. A menina estava na margem de Santa Catarina e ele na nossa margem aqui do estado, mas próximo à ponte, creio que uns 150 metros para baixo. Em torno de 150 metros, ele foi parar na margem contrária do que a moça parou. Uhum. Os bombeiros de Lagoa Vermelha que resgataram o corpo da mulher? Tão logo foi localizado? Estavam junto lá, mas a equipe que encontrou foi dos voluntários de lá. Estávamos em torno de 6 a 8 embarcação de barco na água, né, fazendo a busca de superfície, descendo, subindo, e os do barracão, eles que encontraram o corpo da moça lá, na margem. E muita gente curiosa olhando, acompanhando os trabalhos. Imagine-se, não, né? Até porque foi um caso que teve uma grande repercussão e não poderia ser diferente, né? Um feminicídio seguido de suicídio, e depois de uma comunidade pequena aí como o Barracão sempre repercute bastante, e tal foi a repercussão que repercutiu em todo o estado, inclusive esse fato, né? Um fato profundamente lamentável. Os documentos dele estavam no carro, né? Os documentos parece que estavam no carro. Uhum. Outro aspecto também chamou a atenção. Essa foi a experiência mais ampla que tiveram nesse aspecto assim de busca de corpos, que tem eu aqui, desde o bombeiro, essa é a 5ª, mas com certeza foi a de maior duração. Geralmente o corpo no segundo, mas aqui nessas que nós já participamos, no segundo dia já foi encontrado, sabe? Ou já encontrado com a garateia mesmo, ou pelos mergulhadores, no máximo. E com a garateia é fácil de localizar? Tudo depende, né, da informação. Se alguém viu onde a pessoa se afogou, né? Daí a gente vai lá e começa naquele local mesmo, ou se imagina onde tenha caído, e a profundidade também. Nossos rios aqui vamos dizer assim, 4, 5 metros, né? Esse serviço dá efeito com a garateia. Mas se for mais profundo que nem ali, não tem muito o que fazer com garateia.
É mais mergulho mesmo e aguardar o corpo boiar e continuar as buscas que nem nós fizemos ali por busca de superfície. E os bombeiros de Lagoa Vermelha sempre utilizaram esse meio, né? A garateia. Aqui no nossa mais próxima a equipe de mergulho é do batalhão em Passo Fundo, aqui do 7º BBM, né? Batalhão Bombeiro Militar. A gente sempre é de praxe, nosso protocolo, fizemos o levantamento inicial, não conseguimos na garateia, de pronto já começamos a busca com garateia e de pronto já acionamos a equipe de mergulho, né? Eles já começam a se movimentar para deslocar para o local. Tem vezes que nós vamos no local e já, como aconteceu outras vezes, já com a garateia ou o corpo já boia, né? A gente já acha e suspende o serviço deles. Mas costuma ser assim, nós vamos, não encontramos na primeira busca ali com garateias ali de arrasto, né? Já chamamos eles e eles até hoje sempre acharam no mergulho em superfície menor. Até no barracão já acharam o outro corpo que pescadores, né? Mas daí o pessoal vê aonde caiu e se sabe bem certinho qual o local, daí fica mais fácil de encontrar. Fica mais fácil. E porque tinha uma certa correnteza, daí se imaginou que o corpo pudesse ter sido levado para mais longe. Porque aquilo que eu comentei anteriormente, o trabalho desenvolvido aí pelos bombeiros, pelos voluntários, enfim, por todos aqueles que estiveram envolvidos nas buscas, foi numa grande área do rio, né? Numa extensa área, assim, né? À medida que o corpo não estava sendo localizado, depois de todo um trabalho, foi se ampliando a área de procura, não é mesmo, Sargento Adenilson? Exato. Na verdade, a gente segue aquela lógica dos 3 dias, dos 5 dias, né? Fica mais próximo, que seria o local mais a probabilidade dele boiar. Como ele não boiou nesses dias, a gente já começa a trabalhar com outras possibilidades, né? É muito difícil num corpo ir mais longe, muito longe, né? 3, 4, 5 quilômetros. Mas se deu 5 dias, deu 6 dias e ele não boiou aí, a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades, né? E havia uma certa correnteza no rio. O leito do rio em si, né, onde era o leito antigo que ele faz, tem, a gente sentia no bote essa correnteza, né? Então a gente acabava não tendo o que fazer, então vamos indo mais para frente, né? Até meu último dia de busca lá, que até tinha pedido autorização para o comandante, nós vamos até chegamos 9 horas da manhã e saímos do rio às 5 da tarde, fizemos 60 quilômetros rio abaixo e 60 rio acima para descartar todas as possibilidades. A gente tinha certeza, de forma empírica, que ele não estaria lá, mas, poxa, faziam 10 dias que ele estava, né, e nas proximidades não estava, então não vamos descartar nenhuma possibilidade. Vai que tem uma correnteza por baixo maior do que aquela que a gente vislumbra por cima, né? Só para ter uma noção, Ademar, por exemplo, o Rio das Antas, que é um rio violento, de margens íngreme, bem difícil, água bem correnteza, em temporais. Trabalhei bastante tempo lá. O mais longe que nós encontramos o corpo era 5 quilômetros com correnteza, com temporal. Então não se acreditava que pudesse estar tão longe. Mas também a gente não pode descartar porque tudo é possível. Não, próximo da ponte não está. Então vamos indo. Vamos até 10 quilômetros, 20 quilômetros a partir do 6º, 7º dia. E até nesse dia fomos 60 quilômetros abaixo. E aí veio uma outra equipe e fechamos foi fechado todo da ponte do barracão até a barragem, lá embaixo toda a área sem êxito. Mesmo a gente sabendo que pela lógica não estaria tão longe, mas não boiou. Já passaram-se 6, 7, 10 dias, tem que tentar, né? Vai que tem uma correnteza muito grande por baixo e que por cima não demonstra, é possível. Seguiu a lógica, não estava, de fato o corpo estava mais próximo do local da queda, que é o normal, numa profundidade dessa, desce, pede socorro, grita, vai, né, ingerindo água, vai afundando e vai um pouquinho mais para frente e vai afundar, vai até o leito do rio, né? Exatamente. E saíram, quando encerraram os trabalhos, com uma convicção, Tenente Alex, de que o corpo não seria encontrado. A convicção, não, a gente sempre acredita que... Até pela experiência, né? Então, assim, mais de 10 dias, o corpo não foi encontrado, depois de todo o trabalho desenvolvido, todos os meios possíveis utilizados, o corpo não foi encontrado... Nós saímos, vamos dizer assim, 50% que ele não teria pulado e 50% que estaria preso em alguma, que nem a gente diz, algum galho forte embaixo, né? E estaria ainda dentro do rio, mas a certeza nessas ocorrências é muito difícil a gente ter e não tem como ter, né? Até aparecer o corpo para a gente dizer, não, 100%, como ninguém viu, né? Só se alguém visse, tivesse o testemunho ocular ali que visse, pularam 2 da ponte, ninguém viu ele, a gente imaginava que
poderia estar como não poderia estar dentro do rio, né? Mas tanto a gente acreditou que está, tanto é que prolongamos até 11 dias e na certeza que ele iria boiar nesses 11 dias, né? Tanto é que ele boiou em 15 dias, uma coisa, vamos dizer assim, um recorde. A gente não tem notícias de outro afogamento que a vítima tenha demorado tanto a boiar. Tiveram conhecimento, o Tenente Alex e o Sargento Adenilson, em que condições o corpo foi encontrado, esse que veio à tona depois, o do Patrick, para identificar foi em função das tatuagens, né? O corpo já estava bem decomposto. Isso, até surgiu a dúvida para nós, até entrei em contato com o delegado Falcão aí, quem quero agradecer a parceria, toda hora nós em contato ali, pedindo informações para ele para nós, uma parceria muito grande. Ainda não conheço pessoalmente, mas... Não conheço o delegado ainda. Uma pessoa muito positiva, só por telefone. Gente finíssima. Agradecer todo o empenho dele e nos dar a informação ali que a gente precisava ali para nos orientar um pouco nas nossas buscas e no local, né? Para a gente seguir acreditando que estava ali. Foi identificado, até entrei em contato com ele para ver se não tinha nenhuma roupa rasgada, de repente que identificado que estava preso a algum galho, sim, ou um sinal de pele, de pele rasgada que estava preso, dilacerado, vamos dizer assim. E ele disse que não, só estava bem sujo de barro e os pés e o rosto meio se decompondo só, né? Os pés e o rosto. Então a gente acredita que ele estava embaixo de uma ou copa de árvore ou alguma pedra e com a correnteza ele foi deslizando e inchando, né? Foi deslizando aos poucos e veio emergir. Essa é a possibilidade que a gente tem, né? Porque não tem marca nenhuma no corpo, não tem que tivesse preso ou fisgado por um galho na roupa, que tivesse rasgado, né? Acredita que ficou preso sem fisgar por galho nenhum e foi deslizando e veio à tona. É isso que a gente acredita 99% Exato. Acontecido. O relatório que passaram à Polícia Civil sobre o trabalho desenvolvido pelos bombeiros foi ao final do trabalho, da operação, ou diariamente era passado um relatório sobre o que havia sido feito naquele dia? Por exemplo, Tenente Alex. No final da operação, ali em contato com o delegado, ele pediu um relatório, né, do que a gente tinha feito, e eu fiz um relatório, um resumo geral do que foi o nosso trabalho ali, todo o que nós usamos, os meios disponíveis, né. Até eu coloquei que tudo que nós poderia ter feito, foi feito, e todos os meios ali de equipamentos, do pessoal ali, mergulhadores, a gente colocou ali naquela ocorrência. E a gente não sabia o que aconteceu para não ter encontrado o corpo e porque ele não boiou também, não tinha resposta para isso também, né? Não, ele elogiou muito, enalteceu muito o empenho dos bombeiros, fez questão de destacar em entrevista concedida à nossa emissora. Já havia vivenciado uma experiência assim, com certeza, sim, Sargento Adenilson? Não em lapso temporal tão nessa grande assim, intensidade. Né? Com muito tempo. Várias outras, mas, como falei, demora 5 dias, exagerando, a gente localizava Exatamente. O corpo. Localização rápida. Localização rápida, mas 5 dias. Agora, nesse tempo todo, em nenhum momento da minha carreira. E em todas as operações das quais você participou, nessas buscas, nesse tipo de busca, Sargento Adenilson, sempre houve a localização do corpo? Em nenhuma delas, né, em nenhuma das situações, o corpo não foi encontrado? Sempre houve localização do corpo. Em nenhuma das situações dos meus 22 anos de bombeiro profissional, em nenhuma das situações o corpo ficou perdido. Todos foi localizado. Alguns situações, por exemplo, lá na Serra, que os rios são de difícil acesso, que a gente conseguiu achar um corpo no 5º dia pelas aves, pelos urubus que estavam voando, né? Então, são locais bem difíceis de acesso, porque a gente fazia busca de superfície, como fazemos aqui, mas não tem acesso, tem lugar lá que é terrível, é penhasco dos dois lados, e o rio tu não consegue descer. E acabamos dando um jeito de rapel para chegar até o corpo, mas em nenhum deles, graças a Deus, no final teve um êxito, em todos foi conseguido localizar. Porque a gente falando parece assim, localizar o corpo é bom, mas para a família pelo menos tu tem uma resposta, né? A família está lá esperando que tu entregue o corpo. Então o teu trabalho é o mínimo que tu pode fazer, é oferecer o corpo para eles fazerem um funeral digno, né? Senão fica aquela dúvida, aquela pairando na cabeça para sempre, né? É uma coisa muito dolorosa para a família, além de perder o familiar, com o agravante de repente não encontrar o corpo. E sempre a família quer fazer uma despedida,
É doloroso, mas quero fazer uma despedida, não é mesmo, Tenente Alex? A gente, quando nesse caso ali, a gente não encontramos, ficou uma sensação de dever não cumprido, né? Que a gente se esforça de manhã cedo até anoitecer, a gente fica no local estudando todas as formas e meio para ver o que aconteceu, para tentar achar o mais rápido possível. Daí a gente encerrando as buscas ali, fica um vazio, vamos dizer assim, né? Uma coisa que vem se completar depois, achando o corpo aí, tendo um desfecho para a família, né? A gente fica triste por todo o ocorrido, mas ao mesmo tempo a família também, né, tem uma resposta aí pro que aconteceu, para ter uma paz ali, um sossego, vamos dizer assim. Embora relativamente jovem, Tenente Alex já participou de várias operações dessa natureza? Aqui na nossa região aqui essa é a quinta de afogados, assim, né? Os outros 4 nós sempre encontramos no segundo dia, até no primeiro dia, com busca de garaté, o mergulhador vindo no segundo dia ajudando, mas sempre foi encontrado os corpos. Essa foi a minha quinta de ocorrência de um afogado. A quinta operação dessa natureza, Isso. assim. No Corpo de Bombeiros aqui de Lagoa Vermelha não temos mergulhadores. Tem que ser mergulhadores profissionais. Vamos dizer assim, uma especialização do Corpo de Bombeiros, né? Tem que ser uma atividade bem melindrosa, que requer muito treinamento e muita paixão pelo que faz. Então nós temos em Porto Alegre e temos aqui em Passo Fundo, né? Que é um grupo especializado de mergulhadores, né? Que atende treinado para aquilo, preparado para aquela finalidade. Preparado especificamente para afogamentos. É uma equipe especialista naquela atividade de afogados, fazer a busca, o resgate de afogados. Agora, aqui na nossa região, em Sargento Adnilson, são poucos os casos de afogamentos. Que bom, né, Ademar? Acreditamos que teve um trabalho de conscientização muito grande de quem nos precedeu, né, trabalhando bastante sentido, até da mídia, né, muitas vezes a gente está na rádio divulgando e assim, os colegas estavam. Então, que bom, me parece que quando eu era criança aqui nas Lagoa Vermelha, aqui no interior, era mais comum, né? Seguido acontecia nos nossos rios. E agora, que bom que está tranquilo, né? Eu faz 3 anos que estou em Lagoa, esse foi o primeiro afogado. O dia que eu cheguei era o cara de barracão, o outro, o último, que tinha se afogado no rio. Já lá. Trabalhou naquela operação. O dia que eu me apresentei, tinham resgatado ele, dei sorte. E agora, agora dessa situação. Então, é bem tranquilo mesmo, né? Caxias do Sul? Caxias, Vacaria Lagoa. Fiz um estágiozinho em Vacaria antes, um ano e pouco. Então parece bem tranquilo. E que continue assim, né? Que o pessoal se conscientize que a água não é brincadeira, né? Não é lugar de tu... É muito traiçoeira. Muito traiçoeira. Não dá com bebida, estômago cheio, criança sozinha, mesmo adulto sozinho, né? Sempre é bom ter alguém por perto que pode dar uma câmera, pode dar qualquer coisa. Então não se brinca com água, né? Água até no umbigo, fora isso é perigo, né? Uhum. E a família estava extremamente abalada? Chegaram a contratar, a ver os familiares? Nos dias eu fui... No caso do Patrick? Em 3 dias E os lá. familiares, inclusive, da Liane? Nós vimos mais os tios e tias e os pais dele mais de longe, assim, eles estavam mais um pouco afastados, mas estavam lá presente. Daí no segundo dia que eu fui, a mãe quis chegar ali mais próximo ali das buscas, até nós autorizamos ela vir um pouco mais próximo ali para ajudar também. A mãe dele, no caso. Isso, a mãe do Patrick, né? Mas eles estavam sempre em volta ali, sempre junto com nós e entendendo que a gente estava fazendo o máximo possível para tentar solucionar e achar o corpo. Pois é, e as informações que se tem no primeiro momento que era um casal que não tinha muitas desavenças ao longo do tempo. Coisa mais recente agora, esse episódio que aconteceu, né? Mas não que tivesse um histórico assim de desavenças, desencontros, brigas. Essa é a informação que circulou, pelo menos, a Tenente Alex. A gente desconhece a motivação, o que aconteceu, né? A gente deixa essa parte mais para a parte da Polícia Civil. Mas é da Polícia Civil. Mas da Polícia Civil a gente já vai mais para o lado das buscas e tentando, dentro do conhecimento nosso, conhecimento dos outros colegas ali, tentar ver o que ocorreu mesmo, onde caiu, as condições de correnteza, a temperatura da água, para ver onde que de repente esse corpo possa estar, né? A gente se atém mais nisso. Essa parte, o porquê motivou, a gente não procura até... Não, eu até perguntei mais no sentido assim, se ouviram algum comentário assim,
conversando com familiares, etc, né? Os familiares comentavam lá que é sempre calmo, não tinham, assim, não perceberam nada de diferente do casal, né? Sempre não sabia o que Os próprios motivou. familiares ficaram surpresos com o desfecho desse caso. Isso, não sabia o que levou a acontecer o fato, né? Os bombeiros, imagino eu, tem que ter um preparo psicológico para essas situações, porque é complicado, né? Buscar a pessoa morta, etc. Há também necessidade de um trabalho psicológico nesse sentido, porque mexe com o emocional, não é mesmo, Sargento Adenilson? Com certeza, Ademar, com certeza. A gente vai, durante a profissão, né, na nossa vida profissional, vai se adestrando, né? Exato. Desde o curso de formação, trabalhar com emergência, com urgência, nós somos uma profissão de fim, né, de resultado. O bombeiro chega a tu e vai embora, né? Nós não somos profissão de meio, nós não temos que estar aparecendo nas funções, então a gente tem todo um preparo nesse sentido. E para nós não chateia muito quando a gente não chega ao resultado, a gente está lá para dar o resultado, nós somos preparados para isso, né? Então essa parte a gente nós vamos nos preparando no transcorrer, vamos nos adestrando. Então quando a gente leva um menino de última turma, um jovenzinho, a gente coloca ele em apoio, né? Não coloca ele na frente, sempre vai com mais veterano junto, porque foi assim que trabalharam com nós lá no início e nos deu um preparo para a gente conseguir atuar. Porque o primeiro afogado é difícil de tu trabalhar. Primeira criança que tu pega morta numa ocorrência é muito difícil de trabalhar. O emocional da pessoa, né? Então tu vai se preparando nesse sentido. Dentro da nossa profissão mesmo, a gente vai se cuidando, um cuidando o outro, ou contar da ocorrência depois, ou relatar para outra guarnição. Isso vai fazendo com que psicologicamente tu vai colocando para fora aquele drama, aquele problema, aquela dificuldade e vai amenizando um pouco a dor, né? Então essa parceria em termos de quartel, ela é muito importante, né? A gente tem que ter isso na troca de passagem de serviço, ou contar a ocorrência, olha, hoje a gente fez isso, aconteceu isso, a gente vai de uma certa forma desabafando aquela dor, porque por mais que sejamos profissionais adestrados, preparados, mas não existe ser humano no mundo pronto para chegar e retirar um afogado da água, ou pegar uma outro criança aspecto, morta. Assim, Sargento Adenilson, tem muitas pessoas que são extremamente emotivas, né? Mesmo não tendo qualquer ligação com a pessoa morta, etc., acaba sentindo, aquilo acaba... E a gente trabalha nessas ocorrências, às vezes quem está olhando de fora parece que está fazendo busca e tal. Para nós foi um alívio muito grande em termos profissional quando foi encontrado o corpo da menina. Porque até então tu tem lá familiares dela e familiares dele, com suposta agressão, violência e morte violenta. Não se tinha uma certeza ainda que não se nem tinha encontrado os corpos. Então está todo mundo com os ânimos muito alterados. Exatamente. Qualquer comentário mal feito, qualquer opinião, daqui a pouco lá fora, quem está lá esperando na expectativa pode gerar um problema muito sério, né? Então para nós como profissional a gente teria que ter esse jogo de cintura aí, ir para a água, voltar a conversar com um, conversar com o outro, amenizando os problemas, né? Porque tu não sabe com quem tu está trabalhando, sabe que são pessoas de bem, trabalhadores, honestos aí da nossa região, todos eles, mas estão com o ânimo muito alterado, e é muita história, rede social, um monte de questão, Exato. né? Opinião pessoal é complicado, né? A rede social é manifestação do ignorante, né? Quanto mais ignorante, mais rede social, né? Verdade. Então o pessoal se manifestando e colocando, escrevendo e falando, daqui a pouco alguém está exaltado, faz um comentário mínimo lá. Tu tem que ter todo esse jogo de cintura. Quando foi encontrada a menina, a gente fica mais tranquilo, porque a partir de então só tem uma família lá, né? Bom, depois chegou-se a solução que foi morte violenta, assim por diante, foi divulgado. Mas mesmo tu sabe que lá nas buscas, quem estava lá eram os familiares dele. Não mais havia essa questão de família, porque tudo isso é muito complicado. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter esse feeling quem está lá, de fazer esse feedback, essa troca, essa conversa, ver quem mais está mais exaltado, chamar para um lado. Teve um dia que teve um tio reclamando que o pessoal não fez isso, não fez aquilo. A gente, vem cá, o que o senhor acha? Não, eu acho que tem que descer mais. Tá bom, nós vamos descer mais. A gente sabia que não era desnecessário. Mas nós estamos lá fazendo busca, temos o dia todo para fazer a técnica, né? Então agora vamos seguir o gosto do familiar. O familiar acha que tem que descer mais, vamos descer mais. Descemos uns quilômetros mais, voltamos, chamamos ele, vem cá, senhor aqui, descemos 20 quilômetros mais ou menos, não encontramos. Mas demos uma resposta, vai acalmando os ânimos, vai deixando a situação um pouco mais amena, né? Então é todo um processo, é uma ocorrência que exige muito preparo, assim, emocional, né? Psicológico, tem que estar muito tranquilo para poder atuar, porque se tu chegar lá como profissional no grito ou na displicência, que é o outro lado, eu não vou, tu quer que eu vá lá, mas eu não vou, não tem técnica que diga que eu tenho que fazer 10 km, não tem técnica nenhuma, eu não vou e pronto, sou eu profissional.
tu vai estar deixando mais exaltado, vai o a jogo situação de vai ficando mais cintura, né? difícil, né? Então, tudo isso a gente vai o tempo, vai conseguindo o preparo, né? Um comandante que nos dá essas possibilidades de a gente trabalhar de forma tranquila, serena lá na ocorrência, né? Questão importante, tipo, o comando faz aqui com nós, a gente tem a função da escala, né? Teu dia de trabalho, tu sabe que aquele dia é teu dia, nós cumprimos escala. Mas no dia anterior eu já sabia que eu estava escalado, então eu já estava preparado. Não é chegar às 8 da manhã e agora tu vai para as buscas. Não, eu já sabia que eu ia para as buscas. Então tu vai te preparando, é todo um processo. Tudo isso, para quem está lá na frente, faz toda uma diferença, que tu já chegou, já veio organizado. Às vezes tu chegou lá, hoje eu quero fazer um plantão assim, estou esperando, até um familiar vai me visitar no quartel. Pô, agora eu vou para as buscas, né? Então é um preparo todo que vai muito do comando, do Sargento Hatz, que apoia todos os processos, de todos os colegas daqui. Então é diferente, é uma situação diferente que a gente tem que estar muito tranquilo para poder atuar e fornecer o mínimo, que é o que a gente pode fazer nessa situação, mesmo sem ter um resultado final, mas tendo vários resultados positivos que a gente considera como resultados finais, né? Exatamente. Tem que ter muita frieza para enfrentar essas situações, não é mesmo, Tenente Alex? A gente está E trabalhando... às vezes, conforme relatou aqui o Sargento Adenilson, acabam se deparando com reações descontroladas de um ou outro familiar, mas que, de certa forma, é até natural, porque a pessoa acaba se descontrolando completamente. Nós temos que ter esse preparo para trabalhar com várias emoções. Para administrar todo o cenário. Todo o cenário ali, até no momento da triagem, seja do afogado ou desaparecido, nós temos que fazer perguntas objetivas e nunca dar a sugestão que isso 100% aconteceu, né? Perguntar, mas não dizendo, o bombeiro diz que tá afogado. Mas como se a gente não viu e não sabe, né? A gente pergunta, faz a triagem. Não, pode ser que ele está afogado aqui, pode ser que não esteja, né? Também. Mas toda essa psicologia que lá no local, essa calma, não adianta a gente chegar lá atropelando e dizer para a família, não, tá afogado aí, alguém ouviu cair. Não tem como a gente afirmar, né? Todo esse preparo a gente tem que ter, e isso que nem o Adenilson disse, você pega com as ocorrências, com o passar dos anos, não é na primeira ocorrência. Na primeira ocorrência a gente vai meio verde, vai aprendendo um pouco. Tem que entender a família também, a família está exaltada um pouco, não pode chegar atropelando, tem que tentar apaziguar e deixar sempre claro para a família que a gente está fazendo sempre o melhor da gente e tudo dentro da possibilidade do Corpo de Bombeiro a gente está empregando ali para tentar solucionar, né? Não deixar dúvida que nós, às vezes, 5 dias, nós vamos ficar 5 dias, não vamos ficar um dia a mais. Não, vamos, 5 dias o protocolo que diz que está escrito no papel, sim. Vamos um pouco mais, aí o comando em Passo Fundo, o que acha? Eu digo, eu acho que está na água. Então vamos ficar mais um pouco. Vamos seguir, que é todo o empenho, né? É combustível, é pessoal fora da escala, da carga horária, porque eu vou ter uma equipe lá fazendo as buscas, tanto nós como Passo Fundo, Porto Alegre, mas essa mesma equipe é a que tem que tirar serviço em Lagoa, né? Eu tenho que achar outras pessoas, botar no lugar desses, compor a guarnição, porque eu não posso deixar os outros 18 municípios desguarnecidos. De repente, mediante uma outra ocorrência, eu mando todos lá para barracão, fazer as buscas e dar um incêndio de grande proporção, um acidente que precisa. Então tem que ter todo esse cuidado para organizar a ocorrência, para não deixar faltar lá, vamos dizer assim, o amparo, a família, estar do lado da família, dar essa resposta. E não deixar faltar aqui para toda a comunidade que espera o nosso trabalho, né, para ficar amparada sempre em qualquer ocorrência que dê. Tem que ter toda uma psicologia e um preparo para, vamos dizer assim, atender da melhor forma possível todas as situações. Exatamente. Algo mais a acrescentar com relação a essa operação, Sargento Adenilson? Olha, eu não sei se o comandante vai falar nesse sentido, mas a nossa parte que estivemos mais linha de frente, o comandante também foi várias vezes, mas ele tem as questões de comando na operação, então todo o agradecimento da equipe lá, dos colegas voluntários de barracão, dos demais colegas militares que atuaram nas buscas, da comunidade em si que se mobilizou, nos apoiou aquilo que fosse preciso, porque é uma ocorrência que demanda uma logística diferente, né? Então tem hidratação, tem N questões, né? Em orientação da água, do fluxo, da corrente. Quem conhece mais vai auxiliando, porque a gente também não conhece todo o processo, né? Até onde vai, como é que o rio gira, onde tem pedra, onde não tem, se ele dobra para a direita, se não dobra, se aqui é um braço, se aqui não é. Então quem é de lá tem esses conhecimentos, então o nosso agradecimento a todos eles por esse apoio. Para nós foi uma ocorrência que a gente não conseguiu finalizar ela dentro do tempo daquilo que a gente acreditava possível, por N questões, se acreditava talvez o corpo não estivesse lá.
falo por mim, principalmente a questão do tempo, né? Esse lapso temporal entre o horário de morte dela e o horário que ele pulou na ponte é muito tempo para a pessoa estar em surto, né? Fazer tudo isso. Então, geralmente, se tu vai fazer uma bobagem é na hora, né? Mas, então, a gente já estava acreditando que não estivesse. Então, nosso agradecimento a todos eles, todo esse apoio e a imprensa, os meios de comunicações também que nos apoiaram, divulgando, passando as informações corretas também, porque também a imprensa, às vezes, uma informação mal colocada pode gerar todo um processo, né? Então, nosso muito obrigado. Tenente Alex. Eu quero agradecer em especial ao efetivo, todo o efetivo de Lagoa Vermelha é um efetivo muito bom de trabalhar, sempre voluntário. Tivemos várias situações de vendaval, de granizo, agora do afogamento, 100% voluntário, sempre se colocando à disposição para participar das buscas ali. Agradecer em especial a Polícia Civil, a figura do delegado Falcão aí, que nós solicitamos uma informação de pronto, nos atendeu, uma parceria importante também para nos orientar nas nossas buscas. Hein? E agradecer a tu, Ademar, a Lagoa TV, a Lagoa FM, sempre disponível para dar as informações e nos possibilitando sempre trazer essas informações quando são boas ou às vezes não tão boas. E no nosso trabalho também, que a gente sempre foca e bate bastante o martelo na prevenção. Esperamos vir aqui mais vezes, trazer com certeza notícias boas, né? E sempre divulgando nosso trabalho para que evite que situações como essa ou de afogamento que venham a acontecer, de incêndios, acidentes, que a gente sempre foca na prevenção e esse é nosso principal objetivo, né? Isso. Obrigado a todos. E parabéns pelo trabalho, porque foi muito empenho, foi muita dedicação, foi muito esforço. O trabalho foi incansável durante todos esses dias e conforme destacou o Tenente Alex, Sargento Adenilson, foram além do que estabelece o protocolo, né? O trabalho realmente foi intenso e menos mal que se conseguiu localizar o corpo, porque o corpo veio à tona, né? E não ficou mais um mistério lá de Barracão. Já temos um caso insolúvel de um senhor que desapareceu há 5 anos, e até hoje não se tem qualquer informação assim concreta, etc. Ficou como um caso insolúvel. E havia até o temor, num determinado momento, eu até comentei em bate-papo informal com o delegado Falcão, digo, o receio que eu tenho, delegado, é que de repente estejamos aí diante de um outro caso insolúvel em Barracão. Mas não, tudo foi esclarecido, né, com a localização do corpo do Patrick Zotti. Muito obrigado pela presença aqui em nosso programa, Tenente Alex, Sargento Adenilson, gentilmente atendendo o nosso convite, no sentido de vir participar aqui do Lagoa Debate, prestando essas informações, e que são informações interessantes. A gente precisa valorizar sobremaneira o trabalho dos bombeiros, que é muito importante. O programa Lagoa Debate de hoje vai ficando por aqui. Queremos agradecer aos ouvintes da Rádio Lagoa FM e aos telespectadores da Lagoa TV. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.